O bem e o mal são elos que seguem paralelos numa estrada sem fim. É noite dentro do dia, a tristeza da alegria, uma bala de festim. As borboletas nos ensinam que a vida vai ficando cada vez mais bela, leve e interessante à medida que nos permitimos conhecer melhor nossa origem, nossas fraquezas e nos abrirmos para as transformações em seres mais iluminados. Às vezes na vida é necessário nos quebrarmos para descobrir que o avesso é o lado certo e mais valioso. Soltemos as amarras, deixemos de arrastar correntes do passado. Todos nós, nos transformando em laços, vamos caminhar na leveza do amor, perdão, paz e luz. Capítulo 10 do livro Forças Coeternas, de Eduardo Henriques. Trilha sonora, música Forças Coeternas. Composição de Eduardo Henriques e Emanuel Messias. Forças coeternas, urdes eternas, mistérios do ser. Na sua gestão como reitor, o seminário cresceu, embora na contramão de outros educandários católicos menores no país. Havia no meio religioso uma pressão para um novo concílio, visto que o mundo mudou e as regras rígidas do Concílio de Trento, que foi o mais longo da história, realizado de 1545 a 1563, ou seja, há quase 400 anos, carecia de reformas e atualizações. Concílio é uma reunião de dignatários eclesiásticos e especialmente bispos, presidida ou sancionada pelo Papa, para deliberar sobre questões de fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiástica. Antônio era um ardoroso defensor de um novo concílio para a adequação da Igreja ao novo mundo em que vivemos. Só em 1962 é que o Papa João XXIII iria convocar o Concílio Vaticano II. Ser humano é conviver com o ódio e desamor, mas há que se enternecer. Padre Antônio começou uma série de obras no seminário e para isso contou com o apoio da comunidade, com leilões, quermesses, bingos, tudo liderado por mulheres de fazendeiros e de comerciantes locais. Ele fazia um sucesso velado entre elas. Todas queriam agradá-lo. Isso era visto e aceito com reservas pelos maridos. Mas com sua eloquência e sempre com a sua retórica ímpar, acabava harmonizando tudo. Como confessor de todas essas mulheres, sabia de tudo o que se passava em seus interiores e aproveitava de suas carências e fraquezas. As obras iam de vento em popa. Só faltava a capela para a qual ele queria algo especial. Das coisas da antiga capela, só ficaram o altar, as imagens e, entre elas, claro, a de Jesus crucificado. Apesar de quase nem mais notar os olhos de duas cores, eles continuavam lá, através de sua visão. Às vezes, se inculcava com aquilo e gostaria de falar com mais alguém, mas depois esquecia e a vida seguia seu curso. Chegou a procurar um oculista,
mas estava tudo normal com sua visão. Suas conversas com a imagem continuavam, mas agora num patamar de discrição muito grande. A luz de sua guerra interior parecia nunca ter fim. A notícia, vindo da Nunciatura Apostólica da capital, chegou num momento de muita conturbação interior de Antônio, contrastando com as obras de caridade e expansão do seminário que ele capitaneava. O bispo o chamou mais uma vez no Palácio Episcopal para anunciar sua nomeação como cônego. Agora, cônego Antônio, você deverá deixar a reitoria do seminário e se dedicar às rotinas de trabalho em nossa catedral. Me sinto muito honrado, Vossa Reverendíssima. Isso não me envaidece e me sinto muito grato pelo reconhecimento do meu trabalho na diocese. Contudo, gostaria de lhe pedir um grande favor. O seminário, como o senhor sabe, é a minha vida. Estamos no meio de uma grande obra e ainda tenho muitos sonhos a serem realizados lá. Sei que os desígnios da Igreja sugerem que o cônego tenha suas funções diretamente ligadas à nossa catedral. Porém, gostaria muito de poder cumprir o meu trabalho aqui mesmo no seminário. Isso, se Vossa Reverendíssima achar por bem. Claro, Antônio. Pode continuar o seu trabalho no seminário, que aliás é muito digno de elogios até em nosso colegiado. Vamos colocar uma agenda bem leve para você aqui na catedral. Você vai longe, meu menino. Uma das atividades mais preservadas por cônego Antônio era o Grêmio Literário, realizado todas as quintas-feiras, às 14 horas. Lembrava de seu tempo de seminarista e de seu envolvimento através da arte. Recordava também o seu grande incentivador, Padre Naves, que, além de uma cabeça pensante e revolucionária, escrevia operetas, que são óperas pequenas. Ele escrevia as tramas e ainda compunha todas as músicas dessas operetas. Entre muitas outras coisas, Padre Naves ainda compôs o hino da cidade onde ficava o seminário. Um gênio esse sacerdote. Gostava de fumar e fumava muito. Um cigarro atrás do outro. Inspirado em Padre Naves, Antônio resolveu fundar um coral, e já pensando em encenar uma das operetas composta pelo sacerdote. Para isso, reuniu todos os seminaristas na sala do Grêmio, a fim de escolher aqueles que eram mais musicais, quem tinha uma voz e principalmente os mais afinados. Os primeiros a serem chamados foram os irmãos Pitaias e os Rochas, que eram muito afinados. Os Matozinhos eram dos pretendentes ao coral, e sua ansiedade era tanta que nem dormiu a noite anterior, pensando no grande dia para a escolha. Cônego Antônio fez a chamada, mas não incluiu Matozinhos na lista, o que o fez chorar muito. Não satisfeito, reclamou por seu nome não estar relacionado para o coral. Antônio pacientemente explicou que ele não preenchia os requisitos, principalmente a de afinação para tal. Na verdade, Matozinhos era completamente desafinado e uma voz esganiçada. Mas não se conformava. Posteriormente, quando Antônio também selecionou os atores-cantores para a opereta, Matozinhos voltou à carga, solicitando que o cônego o escolhesse para a peça e que queria cantar a música Ao de Lá. Meu Deus do céu!
Com pena do menino, resolveu criar um quadro rápido na opereta onde o colocaria. Os irmãos Leite, sempre unidos, reclamaram da escolha do cônego Antônio. Com um cunho de maldade, durante a reunião para a encenação, Antônio chamou o menino e, diante de todos, disse: Matosinhos, criei uma cena só para você na peça. Que bom, cônego Antônio, agradeço muito. Como vai ser? Expressou o menino todo eufórico. Então você sabe cantar pelo menos um trecho da música Ao de lá do Pepino de Capri? Indagou Antônio, referindo-se a um sucesso daquela canção italiana. Sim, eu sei, disse Matosinhos excitado. Pois bem, continuou Antônio, a sua participação será no papel de um bêbado que entra em uma bicicleta cantando um pequeno trecho dessa música. A risada foi geral. Mas ainda foi possível ver um pequeno sorriso no rosto de Matosinhos, por ter, enfim, conseguido a participação. Antônio reinava exuberante aos olhos de toda a comunidade do local pelo seu belo trabalho no seminário e na sociedade como um todo. Sua homilia era de uma habilidade sui generis, com as palavras e colocações, porém em seu quarto, guardadas as 7 chaves, ele colecionava livros apócrifos e sobre ateísmo, além de livros agnósticos. Lia-os todos como se devorasse um copo de água no deserto. Às vezes passava a noite lendo. Livros apócrifos são também conhecidos como livros pseudo-anônimos, escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs. Ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo, e esse fato o excitava. Por serem escritos sem inspiração divina, não foram incluídos no cânon, que é a disciplina religiosa. A vida no seminário continuava como sempre. Cônego Antônio se desdobrava no comando da casa e arranjava tempo para celebrar missa eventualmente na catedral e também cuidar dos fiéis. Depois foi obrigado a celebrar pelo menos todos os domingos. Mas não desgarrava a sua mente que a menina dos seus olhos era o seminário. Com o desprendimento que tratava a causa dos pobres, acabou também por arranjar alguns desafetos que o viam como um pretenso comunista. Nas suas homilias, tinha frases fortes como: no inferno, os lugares mais quentes são reservados para aqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise, dizia citando Dante Alighieri. Em uma das suas missas dominicais, na catedral, afirmou, primeiro olhando para nós no canal íntimo, com um olhar indecifrável, e depois para os fiéis que lotavam a nave da igreja: olhem para dentro de cada um de vocês e reflitam sobre sua vida diante da igreja. Vai, eu espero. Passam-se alguns segundos e ele continuou: não, ainda não está bom. Precisamos de um pouco mais de tempo. E parou um silêncio absoluto dentro dos segundos que se passavam a mais. Deu tempo para olharem bem no interior de vocês? Deu tempo? Repetiu vigorosamente. Todos responderam em uníssono: sim. Não, não deu. Muito pouco tempo para saber quem realmente somos diante de Deus. Será que eu sou um bom católico, um bom cristão, uma pessoa piedosa? Será que eu enxergo a pobreza ou somente vejo o pobre na rua pedindo esmola? Você divide o seu pão com quem tem fome?
Talvez muitos vão dizer que sim. Ah, outro dia dei um pão com manteiga e café para uma pessoa pobre que passou lá em casa pedindo. Poderiam dizer: isso não é dividir o pão, padre? Perguntariam. Não! Gritou veementemente o celebrante. Ele, o pobre, precisa levar as filhas ao cinema, viajar, etc. Assim como vocês. Ele é um excluído dessas benesses. Como assim, padre? Poderiam questionar. Nesse momento de fome, o seu pão com manteiga será bem-vindo, sim. Mas o que o pobre precisa é que apoiemos projetos sociais que realmente vão fazer a diferença para ele. Precisamos, isso sim, não somente de reformas tributárias, fiscais, jurídicas, precisamos de uma reforma social definitiva que inclua o necessitado de hoje e o de amanhã. A fome tem pressa, sim, mas eles e suas famílias têm urgência de serem felizes também, de ter seu bom café da manhã e mais 3 refeições por dia. Ele não precisa de seu assistencialismo, ele precisa que você reaja contra esses políticos que vêm desde sempre excluindo essas pessoas que são tão filhos de Deus quanto eles. Bravatas, bravatas, bravatas e mais bravatas ouvimos todos os dias, mas nada de resultados significantes. É sobre oportunidade de educação que eu estou falando. Jesus também ficava irado naquela época com essas coisas que já aconteciam. Vocês sabiam? Não pense que ele é somente aquela figura que vocês veem nos quadrinhos, nas fotos, etc. Aquele rosto bonitinho, de barba e com um rosto terno e compassivo. Não, ele está lá nos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Ele expulsou veementemente os mercadores que faziam negócios e roubavam o povo dentro do templo e no pátio em frente. Ai de vós, fariseus e hipócritas! Sois como sepulcro caiado. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e cadáveres de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e injustiça. Isso foi dito por Jesus. Imagino que seu senho não era de muita ternura, não. Estava irado e com razão. Por isso, caríssimos irmãos, detenhamo-nos um pouco mais dentro de nós mesmos. Façamos um balanço espiritual regularmente e reconheçamos nossos erros e acertos. Dê ao pobre o peixe no primeiro momento da fome, mas ajude-o através da educação e apoiando os signatários de projetos e de leis que incluam o pobre numa sociedade que muito de nós julgamos ser só nossa, a ter condições de comprar a vara, a linha e o anzol. Defender o pobre, o oprimido e marginalizado é seguir o próprio Jesus. O sermão de Antônio ecoou pela cidade e teve uma repercussão bem positiva, mas desagradou uma parte da sociedade. O bispo o chamou, recomendando mais moderação em seus sermões. Antônio ouviu tudo o que o bispo disse, de cabeça baixa, e prometeu ser mais moderado. Ao sair, parou no meio do pátio do Palácio Episcopal e nos olhou no canal íntimo, murmurando: "E você, o que achou? Me saí bem?" E continuou a caminhar com um sorriso novamente indecifrável. Com o passar do tempo, Antônio atendeu a ordem do bispo de celebrar agora as 2 missas de domingo, 7 da manhã e 7 da noite. Tal era a aglomeração de pessoas no horário da manhã.
Poucos anos depois, Antônio recebeu nova comunicação da Nunciatura Apostólica, a sua nomeação como Monsenhor. José Asmodeus, em alguma cidade bem longe do seminário. A ascensão de José Asmodeus era pública e notória. Expandiu seu escritório com filiais em várias cidades na região, inclusive uma na capital. Sua fama de homem bom, religioso e piedoso se espalhava aos quatro cantos. Sólomon passou a gerir os negócios em quase toda a totalidade nas outras cidades. Já tinha um escritório fixo e próprio, só para tratar assuntos das filiais. Quanto a José, sua família e seu amigo de fé Sólomon eram tudo para ele. Numa das festas que promovia em benefício da igreja, observou uma cena que o enterneceu. Em frente a uma barraca de guloseimas estavam Mefista, Sólomon e seu querido filho, de mãos dadas com o padrinho, que depois o pegou no colo e o abraçava muito. Mefista sempre altiva e linda. A pinta do lado direito do seu lábio superior dava um quê de sensualidade e beleza ao seu rosto. Meu Deus, exclamou ele, como sou feliz de ter perto de mim essas três pessoas. José tinha uma mansão no centro da cidade, onde os mendigos e pessoas carentes faziam fila todo dia para receber alguns donativos. Um dia Sólomon lhe disse: José, aqui nessa cidade, há muitos anos atrás, tinha um homem também muito bom e piedoso que fazia o mesmo que você faz. O povo o chamava de Volninho e ele acabou sendo prefeito. Não acha que está na hora de você aceitar os vários convites que já foram feitos para se candidatar? Acho que você não teria nem concorrentes, pois se tiver, vão perder feio, disse rindo. Olha, Sólomon, fico muito feliz que lembrem de meu nome para isso. Porém, fico muito reticente, pois não gosto de cometer injustiças e desonestidades. E na política você sabe como é, né? Quase obrigado a fazer isso. Mas vou pensar e me aconselhar com o padre Júlio e meus pares sobre o assunto. E foi convencido pela comunidade a se candidatar, havendo apenas um concorrente, que foi totalmente esmagado com uma votação em massa em José Asmodeus. O slogan da campanha era: fiquem com Deus, votem em Asmodeus. Foi eleito com 95% dos votos. Antes mesmo da eleição, já falava na sua candidatura a deputado federal. José dizia: calma, gente, com um degrau de cada vez é que subimos uma escada de forma segura. Os dias de trabalho de José à frente do escritório de contabilidade eram cada vez mais intensos. Emanuel, seu excelente contador geral, havia chegado na filial da capital com notícias não muito alvissareiras. Estava tendo problemas lá em algumas filiais. Como pode estar acontecendo isso, Emanuel? Temos em nossas mãos todas as unidades. Estava tudo indo muito bem, nunca tivemos problemas em todas elas. O que está acontecendo? Estamos tentando descobrir o que houve, José, disse com cara de preocupado o contador, que completou: estou providenciando para que tudo se acerte e o fluxo financeiro volte à normalidade. José se aquietou, conversou animadamente com ele sobre amenidades e fez uma pergunta: onde está Sólomon? Olha, seu José, não tenho visto ele não. Até marquei uma reunião com ele na filial da capital, mas ele não apareceu. Com certeza deve estar ocupado em alguma das outras filiais. Obrigado, Emanuel.
O contador se despediu e se retirou. José ficou pensativo. Interessante o meu amigo Solomon. Apesar de muito meu amigo, uma pessoa fechada com a sua vida particular. Não se casou e não vejo ele com namoradas. Ao que parece, nunca se interessou por nenhuma mulher. Será que nesse mundão todo que ele percorre não apareceu nenhuma princesa encantada? Bem, deixa isso pra lá. É a vida dele. E me lembro que perguntei isso a ele há muitos anos, no que ele me respondeu em poucas palavras. Sou casado com essa empresa, que me dá muita alegria. Trabalho com afinco e sou muito grato a você por ter um dia confiado em mim e em minha capacidade. Mas quem diria, não é? Aquele menino quase marginal que conheci iria ser o grande profissional que é hoje. Tenho muito orgulho dele. Aliás, já passou da hora de eu lhe dar um bom aumento. Ele faz por merecer. Enquanto estava entretido nos seus pensamentos, a porta se abriu e entrou Solomon. Bom dia, meu querido amigo e chefe, diz ele. Você não morre tão cedo, meu amigo, exclamou José. Não, meu amigo, não pretendo morrer tão cedo. Onde você andou? Estávamos todos preocupados com você. Ninguém tinha notícias suas. Estava na filial da capital e cheguei agora. Tratando do futuro, José, do nosso futuro. Mas resolvi dar uma esparecida depois que saí de lá. Acertaram as coisas, pois pretendo dar um passo muito importante na minha vida. Oh, exclamou José e foi adiante. Será que apareceu a princesa encantada? Estava até mesmo pensando em lhe dar um bom aumento de salário. Você faz por merecer. Não preciso de nada mais na minha vida, meu amigo. Eu tenho tudo, mas qualquer dia lhe faço uma grande surpresa com a minha vida amorosa. E você vai pagar para ver, viu? Disse ele muito sorrindo. Ah, pagaria muito para ver tal coisa acontecer. Disse também rindo muito José, fazendo outra pergunta. Você vai passar lá em casa hoje para ver um pouco a Mefista e o Zezinho? Vou dar uma passadinha agora de manhã, lá para ver como as coisas estão. Isto, não deixe de ir. Eles devem estar com muita saudade de você. Aproveita e diga a Mefista que hoje não vai dar para eu ir almoçar e talvez nem jantar. Só devo chegar bem à noitinha. Muita coisa para resolver aqui. Como estou sem carro aqui, fala com ela que ligo quando acabar para que possa mandar o motorista dela vir me buscar, ok? Ah, está bem, José. Pode deixar que eu dou o recado. Os dois se despediram e Solomon foi embora. José já tinha deixado a prefeitura, onde fez uma excelente administração, mas resolveu não concorrer na próxima eleição. Muitos abaixos assinados e até uma manifestação pública em frente ao Paço pediram sua volta, mas ele foi incisivo e direto. Enviou uma carta aos seus correligionários e ao povo da cidade explicando que, por motivos particulares, não mais podia se candidatar ao cargo de primeiro gestor da cidade. Todos lamentaram profundamente, mas José continuou seu intento de deixar o cargo, pois estava muito preocupado com a sua rede de escritórios que davam sinais de problemas graves. Passaram-se dias e meses, e José cada dia trabalhando mais e muito preocupado com a sua vida financeira no escritório. Solomon vinha regularmente pelo menos uma vez por semana, e sempre acalmava quanto à situação vigente. José, em uma manhã fria e chuvosa em seu escritório, recebeu a visita do carteirinho, um funcionário de entrega de correspondência. Todos o conheciam por esse nome, já que muitos anos trabalhava na empresa de correios e telégrafos. Entra, carteirinho, disse ele, procurando ser o mais jovial possível com o senhor que estava indeciso à sua porta. Muitos problemas atormentavam José naquele momento. Bom dia, seu José. Olha, hoje resolvi vir eu mesmo aqui na sua sala porque aconteceu algo inusitado. Estava eu vindo para cá, como sempre faço todos os dias para trazer a sua correspondência, quando um homem que nunca vi na minha vida
pediu que ele entregasse essa carta. Ele simplesmente foi embora, correndo, e me deixou com a carta na mão. Como está endereçada ao senhor, achei por bem vir aqui e entregá-la pessoalmente na sua própria mão. Fiz mal, Sr. José? Claro que não, carteirinha. Fez muito bem. Pode me dar aqui que depois eu leio. Deve ser mais um daqueles convites para patrocinar alguma coisa. Recebo vários aqui. Dessa vez, acho que eles inovaram, hein? Sorriu ele pelo canto da boca. Então está entregue, Sr. José. Bom dia. Obrigado, carteirinha. Não deixe de passar lá na Copa e fazer um lanche. Afinal, você deve ter muito que andar hoje, né? Obrigado, disse o carteiro. O senhor não existe mesmo. Uma vez sozinho, José olhou a carta e colocou-a de lado para continuar seu trabalho. Mas olhou-a de novo e pensou: melhor ver o que se trata. Pode ser alguma pessoa muito necessitada pedindo uma ajuda urgente. E abriu o envelope tirando o papel. O teor da missiva estava escrito em letra de forma, mas muito bem redigida. Ao começar a leitura, seu rosto transmutou. O leve sorriso estampado foi se transformando em um senho de tristeza e dor. Seu rosto foi perdendo a cor e até uma olheira surgiu em poucos segundos. Não acreditava no que estava lendo. Suas mãos tremiam e quase não conseguiu mais segurar o papel. Dizia a carta: chegamos ao final do capítulo 9 do livro Forças Coeternas. Locução: Eduardo Henriques. Fiquem na paz.